Seja muito bem-vindo ao Empreendedor em Ação, seu programa que traz, gente, para você que é empresário, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo, dicas e orientações práticas para superar desafio, para alcançar o sucesso nos negócios. E aqui você também se inspira na história de outros empreendedores que, quem sabe, pode ser uma luz aí no seu caminho, na sua jornada. O nosso programa acontece toda quinta às 18 horas aqui na Rádio Universitária, na 101,1. Eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada e conto aqui com a nossa querida roteirista Vanessa Araújo e também com o nosso querido radialista Paulo Henrique, que colabora para que esse programa seja feito da melhor maneira para você. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Trajeto Móveis, a Empremix, a Fadenor, a Classic Men's Club e a Cris Joias pelo apoio cultural ao nosso programa, que hoje traz para vocês um tema muito interessante, porque, afinal de contas, no cenário atual, as questões jurídicas têm se tornado uma preocupação crescente para as empresas de todos os tamanhos, tá, gente? Micro, pequena, média, enfim. Segundo dados recentes, mais de 60% das pequenas e médias empresas no Brasil enfrentam dificuldades relacionadas à legislação trabalhista, tributária e de proteção de dados. Além disso, com as mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a famosa LGPD, você já deve ter escutado falar muito sobre isso aí, que já foi pauta, inclusive aqui no nosso programa, a gente teve um especialista, para trazer um pouco do tema para a gente, e também das questões e mudanças da reforma tributária. Estima-se que mais de 40% dos empresários brasileiros estão inseguros sobre como ajustar suas operações e manter-se em conformidade, o que aumenta os riscos de multas e sanções. Então, hoje nós temos aqui o Marcelo dos Santos Lopes, ele que é advogado especializado em planejamento patrimonial, sucessório e consultoria empresarial, é formado pela Universidade de Uberaba, pós-graduado aqui na casa, na Unimontes, e com especialização em hold familiar e direito processual. O Marcelo atua diretamente em consultoria e contencioso civil e trabalhista, além de orientar empresas e famílias no planejamento de sucessão patrimonial. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedor em Ação. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Espero que eu possa contribuir hoje com o programa. Vai ter que tirar o bom dia, né? Ah, não é boa tarde, né? Mas não precisa falar, não, né? Pode do seu jeito. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, olha, aqui a gente já começa quente e eu já falei aqui, do seu currículo, que você tá de parabéns. Cara estudioso. Olha, eu falo por mim, como empreendedora, hoje eu não consigo mais viver sem uma assessoria jurídica. Porque, assim, o negócio é punk, né? E se a gente fica panguando aí, vem a maré e leva a gente mesmo, né, Marcelo? Sim, sim. Você tocou em alguns assuntos aí, principalmente na questão tributária, recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é praticamente impossível ficar sem uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, porque a lei está em constante mudança. Então é sempre bom ter um profissional para auxiliar na tomada de decisões e nas atualizações dessas leis, que são constantes. Pois é, falando dessa questão tributária, a gente está no cenário assim, de constantes mudanças na legislação tributária, muita coisa que ainda vai acontecer, né? Sim. Como é que você aconselha que os empresários mantenham suas empresas em conformidade para evitar principalmente problema com o fisco? Você falou uma coisa importante, que é a questão da conformidade. Ela é muito importante hoje. É sempre bom estar atento às novas legislações, é sempre bom buscar essa atualização, procurar profissionais que já estejam competentes para falar sobre isso. E na legislação tributária, nós vemos que vai haver muita mudança, unificação de impostos estaduais, municipais, unificação de impostos federais. Na verdade, eles vão se tornar em 2 impostos que vão ser cobrados. Mas tem uma grande vantagem, porque a partir de 2026 ela vai começar a entrar em teste, e a partir de 2027 vai ser uma implantação gradual. Então, os empresários hoje, pequenas, médias e grandes empresas, ela tem que buscar, já desde o início, já está buscando essa consultoria para essa atualização, o que vai impactar nas suas finanças, para quando entrar em vigor, já está tudo bem regulamentado, ela já saber o que vai impactar para ela nas suas finanças, para que não traga nenhum rombo e não traga nenhuma surpresa. Muito bom. E às vezes a gente fica muito perdido, gente, porque eu vou falar com vocês, não sei vocês, mas a questão tributária, assim,
hoje a gente tem uma contadora, né, que fica bem próxima do negócio, ela fica lá dentro do escritório e tudo, a gente tem uma pessoa para tirar dúvidas, mas mesmo assim tem a parte do jurídico, né, que a gente precisa estar com essa assessoria o tempo inteiro, e um dos motivos que a gente trouxe o Marcelo é para que você, empreendedor, entenda assim, a importância de você ter uma assessoria jurídica no seu negócio para N temas, dos quais a gente vai tratar alguns aqui hoje, né, Marcelo? Sim. Porque muitos empresários têm dúvidas, inclusive, sobre a importância do planejamento patrimonial. Como é que esse processo ele pode proteger o patrimônio da família e da empresa, até mesmo em tempos de crise? É um assunto que está muito na moda, vamos dizer assim, agora. Quando se fala em proteção patrimonial, o que vem à tona hoje, que você escuta muito, é holding. Então a holding ela tem vários tipos de holding. Tem a holding pura, que a gente pode falar que é uma empresa criada para gerenciar outras empresas. A holding mista, que é uma empresa criada para gerenciar outras empresas e que também possui uma operacionalização. E tem a holding patrimonial familiar, onde é basicamente o empresário, a pessoa física, tirar o seu patrimônio do seu CPF e passar isso para um CNPJ. Isso vai trazer N benefícios para ele. Um CNPJ específico. Específico. Holding. Existe uma lei, a holding ela foi criada com a lei das SAs em 1976. Então de lá para cá ela passou por várias mudanças. Então você vai criar hoje um CNPJ específico para essa questão da holding, vai transferir os seus bens para dentro dessa holding e ali você já cria um planejamento sucessório, evita futuramente o inventário, diminui a carga tributária, diminui impostos a se pagar. Isso tem um custo, mas na hora que você coloca no frigir do tempo, o custo é muito menor do que o custo do inventário hoje. E a gente sabe que o inventário hoje é um problema que aflige várias famílias. Por mais que aquela família seja muito unida, no momento do inventário sempre há uma discordância ou outra. E quando a gente traz para o lado do empreendedor, a holding ela já pode planejar, inclusive, a administração da empresa em caso de uma sucessão por falecimento do sócio. Então a holding hoje ela é muito importante nesse sentido. E é um processo demorado? Por exemplo, eu tenho empresa, eu preciso fazer isso, meu negócio, eu vou de contrato. Certo. É um processo, porque tem que juntar documentação. Sim. É um planejamento, tá? A holding ela tem um custo, ela não é um custo barato, tá? Ela é um custo relativamente, vamos dizer assim, médio para se fazer. Então é um planejamento. Tem pessoas que precisam fazer uma holding, conseguem fazer uma holding em 2, 3 meses. Tem pessoas que planejam. Por quê? Porque dependendo de cada passo que você der na holding, você vai ter que ter um custo. Quando a gente fala em holding, a gente não está... Muita gente pensa que a holding é uma forma de burlar a legislação. Não. A holding, ela segue a legislação tributária, ela segue a legislação das sociedades. Então, assim, ela não faz nada fora do que prevê a legislação. Só que para tudo isso tem um custo. Vamos dizer, o ITCMD, quando você vai doar o seu bem para o herdeiro, colocar o outro sócio que vai entrar como sócio na holding, você tem que pagar o ITCMD. Então, dependendo do tamanho do seu patrimônio, o seu custo fica muito elevado. Geram as taxas para formalizar. Exatamente. Então, você tem que planejar. Se a pessoa tem recursos, ela consegue fazer uma holding muito rápido. Então, tudo depende da disponibilidade da pessoa, do tempo que ela precisa e qual a necessidade que ela tem. Entendi. E você falou sobre a questão sucessório, né, de empresas familiares no Brasil. A gente tem visto isso sendo falado mais, né? Porque assim, pelo menos eu tenho visto. Nos últimos 2 anos, eu vi, inclusive, meus pais recebeu algumas palestras, alguns especialistas, né, relacionados a isso. Mas na prática do seu dia a dia, nas consultorias que você presta para as empresas jurídicas, quais são os maiores desafios na hora de planejar essa questão sucessória nas empresas, assim? Se você fosse dar algumas dicas, tipo assim, passo a passo, como é que o empresário ele pode começar a estruturar essa transição assim, de forma estratégica? Certo. Você falou em... Fiz 2 perguntas, você viu, né? Porque aqui é desse jeito, a gente aperta o entrevistado. Você falou das empresas familiares. Sim. Eu acho que grande parte das empresas, vamos dizer as pequenas e médias empresas, elas começaram com empresas familiares que foram passando de geração em geração. Então, assim, muitas vezes, chega o momento de fazer essa transição, vamos lá, os herdeiros não estão preparados para assumir aquele negócio. Então, o que eu aconselho? Se é uma empresa familiar,
o proprietário trazer os seus herdeiros para dentro do negócio, para que conheçam o negócio. Porque hoje eu falo muito assim, basta a gente estar vivo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então não tem como a gente planejar, daqui tanto tempo eu vou ensinar aquela pessoa a fazer isso. Não, tem que ser, a partir de que ela tem aquela capacidade, já traga para o negócio, não precisa estar lá 100% do tempo, mas entender o negócio. Porque quando acontecer, é mais fácil essa transição. Fica mais fácil ele conhecer do negócio e dar seguimento naquele negócio. E principalmente hoje conhecer dessas necessidades, da necessidade de arcar com seus impostos, os impostos em dia, a tramitação com os funcionários, tá com funcionários 100% dentro da sua empresa. E por quê? Porque isso é um impacto que gera muito problema para as empresas. E quando a gente fala de pequena e média empresa, uma execução fiscal é um impacto muito grande que pode até fechar a empresa. Então, para você estar dentro tá tudo em conformidade, tudo certinho, e o herdeiro saber como que funciona aquilo, para ele dar seguimento naquilo que há muito tempo já vem dando certo e muitas vezes vem provendo aquela família. E já evita conflitos, né? Sim. Porque a gente vê, por exemplo, aí, né? Às vezes, você tem lá um casal, e aí eu vou puxar a sardinha para falar da questão da mulher, né? Certo. Porque muitas vezes a mulher tá ali com o marido, ralando dentro do negócio, e como ela tem lá 2 turnos, 3 turnos, às vezes ela não tem condição de estar atenta aos detalhes, Sim. como o marido, por exemplo, tem e está. Sim. Então, muitas vezes ali, nesse abismo, né, de comunicação, sim, perde-se às vezes o marido, né, o marido falece, e essa mulher se vê num problema complexo, porque sim, ela tem uma empresa para gerir, tem muita coisa ali que ela não sabe de onde vem nem para onde vai. Certo. E a gente tem um mercado cruel. As pessoas se aproveitam das outras. Exatamente. Ainda mais em momentos de fragilidade, de dor. Então, assim, seria uma maneira, inclusive, de proteger os familiares nesse sentido também, né? Sim, de conhecer a historinha toda, né? Sim. É importante aquela pessoa que está na gestão daquela empresa está sempre fazendo isso, estimulando as pessoas que usufruem daquilo, que consequentemente irão herdar aquele patrimônio, estar presente, mostrar como funciona, trazer para dentro da empresa e mostrar a importância daquilo para a família. Porque isso já, por si só, já gera um interesse, que a pessoa vai começar a saber que dali que vem os recursos para ter aquela vida que ela tem hoje. Então ela sabe que ela precisa cuidar daquilo. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante esse planejamento. Tá? E mais do que tudo, quando você falou da questão jurídica, hoje uma empresa, desde a sua criação, ela precisa ter uma orientação jurídica. Muitas vezes a gente vê novas empresas sendo criadas e a maioria, tem hora que chega alguns conflitos de sócio no escritório, a gente pega o contrato social, é aquele contrato padrão que você baixa da junta comercial. Ele está errado? Não, ele não está errado. Mas ele é genérico. Ele não prevê situações específicas. Entendi. Principalmente em sociedades, quando tem mais de um sócio. Você tem que fazer um contrato bem especificado, constando quais são as obrigações de cada sócio, para que isso evite problemas futuros, para que um sócio depois não ache que ele está fazendo mais ou está fazendo menos do que o outro, porque tudo é previsto no acordo de sócio. E o contrato social pode abarcar tudo isso. Esse é um dos problemas mais comuns que muito você comum. Pega, assim? Muito porque a comum. Gente vê, assim, que realmente a maioria das empresas, elas negligenciam essa assessoria jurídica, né? Eu falo por mim, assim, o nosso negócio já tem um bom tempo que a gente trabalha com assessoria jurídica, porque chega, às vezes, problemas que a gente não tem ideia de como a gente vai tratar. Então, assim, já chega, é um contrato que você vai fechar com um prestador de serviço. Eu não fecho contrato com prestador de serviço sem antes falar, um momentinho, vou mandar meu jurídico, e aí a gente conversa de novo para ver se eu vou assinar, se vai ter mudança de cláusula e tal, porque tem as pegadinhas, né? Sim, sim. E assim, pelo menos no meu negócio, como existe muita prestação de serviço, às vezes a gente pega coisinha muito pequena dentro desse processo, sabe? Para fechar negócio. E aí você pega ali um contrato que está feito e que tem uma cláusula lá que é ambígua, e que se eu não tenho assessoria, porque eu sou jornalista, né, gente, empreendedora. Se eu não tenho um amigo lá, né, o jurídico para falar assim, calma, vamos ver isso aqui direito, porque pode ser que a responsabilidade que está exigindo de você seja muito maior. E assim, as cláusulas de contrato são negociáveis, né, Marcelo? Sim, sim. O contrato, ele é à vontade das partes. Desde que ele não tenha nada que seja considerado ilegal pela legislação, pode se aplicar à vontade das partes no contrato. O que é importante, por exemplo, na hora de você ter uma consultoria jurídica?
A sociedade, ela vem, agora está mudando muito isso, de um entendimento que o advogado, ele é processual, é para mexer com processo. Então, muitos empresários acham que não precisa ter uma consultoria jurídica porque ele não tem processo. Mas acaba que ele iniciou um negócio, ele não tem essa consultoria para alertar ele sobre determinadas situações, seja tributárias, que sejam trabalhistas, ou até cíveis mesmo, sobre contratos. Vai chegar um momento que essa bomba vai estourar. Então, a consultoria jurídica, ela não é só para resolver processos que estão tramitando judicialmente, onde você vai identificar problemas dentro da empresa e esses problemas vão ser solucionados. Aí muita gente fala assim, mas eu não tenho como regularizar tudo de uma vez. Não precisa, você tem que ter um planejamento. Você pode contratar uma assessoria, ela vai identificar quais são os problemas que a sua empresa tem, vai pontuar aqueles que são de maiores necessidades e a partir disso você vai gradativamente adequando a sua empresa a toda a conformidade hoje que exige toda a legislação, seja ela tributária, seja ela trabalhista, seja ela civil, administrativa, qualquer uma. E o custo? O custo de uma consultoria varia muito do que a pessoa precisa, tá? Então, eu tenho clientes que precisam só para analisar contratos que são feitos em épocas determinadas. O custo é muito mais baixo do que uma pessoa que precisa estar full time dentro da empresa. Então, hoje, se você pega uma empresa que está iniciando, o custo, eu vou abrir uma empresa, eu quero te contratar para me ajudar a abrir a minha empresa. O custo é muito baixo, porque eu já estou iniciando com você, o custo é mais baixo. Se você já tem uma empresa há 5, 6 anos e você contrata uma consultoria, primeiro de tudo, ele vai ter que fazer uma auditoria dentro da sua empresa para verificar o que tem de problema. Então, só isso já eleva o custo de contratação. Então, assim, o custo varia muito do que o cliente precisa. Depende do ramo de atividade, número de funcionários, o que ele quer que seja feito, qual a área específica que ele quer que atue. Então, essa questão do custo depende muito. Tá? A tabela, só complementando, a tabela da OAB, ela nos dá um norte, mas esse ponto de start, ele é para começar, mas ele vai depender muito do que da demanda, do que o cliente tem. Eu falo assim, igual lá nas lojas mesmo, os contratos de trabalho dos meus colaboradores, todos foram elaborados com cunho jurídico. Sim. Né? Porque porque a gente vai apanhando muito também no processo, né? Então, por exemplo, 10 anos atrás eu fui assaltada. Assaltada não, fui furtada. Um colaborador furtou e tal. Sim. E aí a gente percebeu, entendeu, né? Fez a denúncia, mas a gente não podia usar, por exemplo, as imagens. Entendeu? Então hoje você tem lá um documento que a pessoa assina, sabendo que ela está sendo filmada, que essas imagens podem ser utilizadas, né? Em caso de lá tem um contrato todo certinho. E isso tudo ajuda a gente a se organizar e não fazer besteira. Desde um modelo que você chama ali, gente, para fazer uma mídiazinha, um vídeo, tem que ter um respaldo, sim, né, Marcelo? Sim. E essas coisas, elas passam muito, né, ao olhar do empreendedor, né? E são coisas mínimas que parecem que não terão nenhum impacto, mas lá na frente, por exemplo, sobre essa questão que você citou por último, sobre um modelo. Você chama ele, você não faz um contrato, aí de repente, lá na frente, sua campanha está toda pronta, você gastou com isso, você investiu nisso, lá na frente ele vai dizer, não, para você, não aceito você divulgar essa campanha por essa razão. Então é importante você ter um contrato anterior de imagem, onde ele cede a imagem dele, cede os direitos daquela campanha, para que lá na frente, na hora de divulgar a campanha, depois de todo investimento, você não tenha problema. E isso é muito comum. Então, essas atualizações, referente a essas situações que a gente vê muito em Instagram, vê muito em internet, é porque isso aconteceu, não tinha essa preocupação, aí sempre tem aquele espírito do mal. Ele começa, vou fazer isso. Aí começa a criar essas situações onde obriga você, empresário, a se adequar a isso aí. Só que para se adequar a essa situação, você citou muito a questão de câmeras. Sim. Você precisa se adequar também ao que prevê as convenções coletivas. Então, as convenções coletivas, muitas vezes, elas estabelecem condições para que as coisas funcionem, para que as coisas tem parâmetros, né? Então, você precisa estar sempre atualizando, porque de um ano para o outro muda muito. A própria legislação muda muito. Os julgados, as doutrinas, as jurisprudências. Então, você precisa estar sempre atualizando, porque o empresário tem o negócio dele. Ele não vai se preocupar em ficar olhando como que está sendo julgado determinado tipo de situação. Então, isso tem que ter uma consultoria que vai fazer esse trabalho para ele. E é muito importante.
E quais são os problemas mais comuns que você observa, assim, quando você fala assim, de jurídico dentro dos negócios? As empresas que você já pegou, assim, das baguncinhas, o que você mais observa, assim? Até para o nosso ouvinte ficar esperto, pensar assim, nossa, eu faço isso, então, nossa, eu já fiz, sim, melhorei. É mais a questão trabalhista, né? A questão dos direitos trabalhistas. Então, tem alguns empresários que acham assim, mas aqui na região funciona assim. Mas a região funciona assim, mas a legislação especifica de uma outra forma. Você pode fazer da forma que a região faz, mas você vai estar suscetível a uma demanda trabalhista. A legislação ela é nacional, né? A legislação é nacional, é CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. E dentro da CLT, cada nicho tem o seu sindicato que vai estipular dentro daquela legislação regras específicas sobre aquilo ali. Então, por mais que determinada localidade você tem um piso salarial, mas aqui a gente não pratica dessa forma, aqui a gente pratica de outra forma. Você pode até fazer, mas você vai estar suscetível a esse problema. Então o empresário só vê isso na hora que começa a ter 1, 2, 3 problemas judiciais, começa a haver condenações, e muitas vezes as condenações são muito altas, que pega um funcionário que já está há bastante tempo com esses problemas dentro do seu contrato de trabalho, e gera um impacto muito grande. Aí ele assusta. Aí ele fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí quando você vai mostrar para ele que tem que ser dessa forma, aí ele começa a comparar a questão de custos. Só que você reduz um custo aqui, e um problema desse pode automaticamente tomar tudo aquilo que você... Pode quebrar o negócio. Pode quebrar o negócio. Aqui tudo que você economizou por não ter seguido da forma como prevê a legislação, pode virar a se perder em uma ação trabalhista. Não, eu falo assim, igual vou te dar um exemplo. Contabilidade. Contabilidade é uma questão séria dentro do negócio, né? Contabilidade pode quebrar o negócio ou pode colaborar muito para o negócio, né? Assim, no sentido da conversa entre empresa e contabilidade funcionar, né? Ter entendimento e ter regras estabelecidas. Certo. Então, por exemplo, eu tenho um contador que presta serviço no meu negócio. Eu preciso ter um contrato bem feito com aquele contador. Sim. Né? Porque se ele deixa de fazer alguma coisa ali no processo para mim, e daqui 2, 3 anos chega uma multa de 70, 80, 100 mil reais, espera aí. O que está dizendo? O que rege o contrato? Esse é um problema meu? Será que só eu que vou lidar com isso, né? Exatamente. Então, assim, vendo coisas que eu já passei, que eu já tive que lidar. Hoje, quando eu quando eu digo, né, que eu tenho uma assessoria jurídica, eu tenho essa assessoria para me ajudar também na conciliação, não é isso? Sim. Quando você falou aí da responsabilidade dos contratos, que seja ela com o escritório de contabilidade, que seja ela com o advogado, durante o desenvolvimento das atividades, você vai precisar de indicação. O que eu faço nesse sentido? Se você tem um contrato com a contabilidade, ela vai te indicar o que você precisa fazer. Então, automaticamente, ela está assumindo uma responsabilidade daquilo que daquele caminho que ela te indicou, como advogado também. O cliente chega para mim, estou com a situação dessa e dessa, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar para ele, vou mostrar quais são as consequências, o que pode acontecer com determinada tomada de decisões, mas sempre fica, a decisão é sempre do empresário. Ele é que vai tomar, ele vai saber as consequências. Naquele exemplo que eu dei, mas aqui não se pratica assim, se você não fizer, pode acontecer isso. Ou o empresário é que vai tomar a decisão se ele quer andar por esse caminho ou pelo outro caminho. Então, você ter essa responsabilidade é muito importante. Você ter um contrato bem feito com seus profissionais que trabalham para você é muito importante. E assim, gente, vou te contar, esse negócio de Google não funciona assim não, viu? Aconteceu um problema aqui dentro da... Vou lá no Google perguntar pro Google o que eu tenho que fazer. Não vai nessa não, viu? Procura um advogado, né? Uma assessoria jurídica, para que você tenha, assim, uma visão melhor das coisas que estão acontecendo dentro do seu negócio. Marcelo, assim, para as empresas em expansão, que aspectos legais que devem ser priorizados para evitar problema futuro, tanto na área tributária quanto na societária? Quais os pontos, assim, de atenção que o empreendedor que está ali expandindo o negócio tem que observar? Quando a gente fala em expansão, a gente tem que pensar que a pessoa que quer expandir, ele tem que estar com o negócio concretizado. Ele tem que estar com o negócio que está caminhando, que está tudo certo. Então, você tem que ter um planejamento, tá? Para tudo, qualquer expansão que você for fazer, seja em qualquer área, você tem que ter um planejamento. Você tem que delimitar ali custos, principalmente na área tributária, o que vai gerar para mim abrir uma outra empresa. A contabilidade e a própria assessoria jurídica vai explicar
qual o melhor caminho a ser tomado. Então é você ter um bom planejamento, saber quais serão os seus custos, fazer uma pesquisa de mercado naquela localidade onde você quer ir para ver, porque muitas vezes o seu negócio ele é muito bom em determinada localidade, você abre sem fazer uma pesquisa de mercado, aquilo ali, os gastos daquela outra acaba consumindo o seu negócio principal. Então é sempre importante fazer essa pesquisa, fazer um planejamento e estar bem atento sobre essas questões tributárias. Por quê? Porque hoje um processo fiscal, uma execução fiscal, ela pode quebrar uma empresa. Tá? E está bem atento sobre essa questão de funcionários. Tá com seus funcionários sempre da melhor forma, legalizados, registrados. Né? Contrato assinado. Exato. O contrato, esse contrato que a gente faz com o colaborador, que a gente sabe que o contrato maior é CLT. Sim. Mas tem um contrato que você faz ali também, com descrição de função, essas coisas. Sim. É importante, né? É importante. Ninguém pode ter um funcionário trabalhando hoje sem ter um contrato especificado. Porque nesse contrato você determina que a legislação especifica, por exemplo, você pode mudar determinado funcionário de localidade. Se você não especificar isso no contrato dele, você só pode fazer isso se ele concordar. Então a legislação ela te dá os meios. Você pode ter um funcionário que pode mudar de localidade, só que se você não especificar que ele está sendo contratado para a unidade tal, e ele pode, durante o contrato, mudar de localidade, desde que talvez você não mude de cidade, porque envolve outras situações, ele fala assim, não, eu quero continuar aqui. E aí você não pode fazer isso. Horários, turnos, quando a empresa tem mais de um turno. Sim. Se você não especificar que ele pode ser mudado de turno, ele só muda se ele concordar. Então a convenção coletiva, que vem para estabelecer condições sobre essas regras gerais, ela estabelece isso. Então você tem que estar bem atento na hora de estar fazendo o seu contrato, especificar tudo isso, que senão acaba que a empresa ela fica na mão do funcionário. E tem situações, a gente está quase chegando no final do primeiro bloco, mas só para a gente fechar o assunto, e tem algumas situações que às vezes o empreendedor ele fica muito vendido ali na hora de uma rescisão, né, de alguma coisa assim com o colaborador, e uma assessoria jurídica ela é muito importante porque ela vem cercando esse empreendedor de clareza, né, para que ele faça um processo que seja um processo conciliador, inclusive, né, entre ele e o colaborador, para evitar fadiga, evitar problema. Sim. E dá para ele a condição correta de fazer aquilo ali, porque muitas vezes o empreendedor fica preso ali na contratação, porque fulano tem 10 anos, tem 2 anos, eu não dou conta de mandar essa pessoa embora, por exemplo. Sim. Mas você tem como fazer isso por vias jurídicas, né? Sim. Especificamente nesse sentido, em 2017, nós tivemos uma alteração nas considerações da lei de trabalho, a CLT houve uma mudança. E muito empresário ainda hoje não sabe que é possível o acordo entre o funcionário e a empresa no momento da rescisão. Porque antigamente era a coisa mais comum que você via, falar assim, eu vou te devolver a multa, você vai me mandar embora, eu vou te devolver a multa dos 40%. Isso não pode, porque isso não é legal. Quando você faz isso, você está tirando da União, você está disponibilizando a pessoa a fazer um saque de um fundo de garantia, quando ela não tinha aquele direito. Então, tem regras específicas para isso. Então, hoje a legislação, ela permite esse acordo, com algumas restrições, com algumas diminuições de recebimento, mas ela permite. Então, tem empresário ainda que acha que quer fazer um acordo que tem que ser assim, não. Você tem um caminho hoje específico. Legal. A própria CLT, então, você ter essa assessoria jurídica, ele vai disponibilizar isso para você. Hoje, como a gente falou no início, está tudo muito na palma da mão. A internet hoje é muito fácil. Você falou do Google. E mais do que o Google, eu coloco hoje, tem o ChatGPT. Todo mundo acha que o ChatGPT sabe tudo. Ele sabe muita coisa. É meu advogado, é meu criador de conteúdo. Ele sabe muita coisa, mas por mais que esteja bem avançada, ainda está muito no início. Então ela não consegue identificar particularidades de um contrato e de outro. Então ele é um mecanismo que auxilia até mesmo o advogado, mas ele precisa ter um acompanhamento. Não é só o que ele fala, muitas vezes não é aquilo que é verdade. Não, ótimo. Gente, no segundo bloco a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto aí dos acordos entre empresa e colaborador. Vamos falar também sobre a questão de golpes e fraudes, né, que podem afetar diretamente as empresas, como é que a assessoria jurídica pode nos ajudar a nos protegermos desse tipo de situação. Então volte aí para o nosso segundo bloco. Rapidinho, o Paulo vai pôr uma música maneira aqui pra gente. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fadenó, a Crijóias, a Classic, a Trajeto Móveis e a Impremix pelo apoio cultural ao nosso programa. E te convidar para seguir o nosso programa lá no YouTube, o nosso canal, o Empreendedor em Ação, porque lá você fica por dentro das novidades e se você perdeu qualquer tópico aqui do nosso programa, você vai ter esse podcast lá completo para escutar toda a história e não perder nada. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então aqui com o nosso Empreendedor em Ação, seu programa semanal aqui na Rádio Unimontes. Toda quinta-feira, gente, às 18 horas, a gente tem uma programação incrível para você, que traz conhecimento. A gente traz aqui especialistas, consultores, mentores, comerciantes, pessoas que têm história, que têm inspiração, que podem colaborar aí para a sua jornada. E hoje a gente tem aqui o advogado Marcelo dos Santos Lopes, ele que é especializado em planejamento patrimonial sucessório e consultoria empresarial, formado pela Universidade de Uberaba, pós-graduado pela Unimontes, com especialização em hold familiar e direito processual. Marcelo, ele atua diretamente em consultoria e contencioso civil e trabalhista, além de orientar as empresas e famílias no planejamento de sucessão patrimonial. E a gente trouxe o Marcelo para a gente falar sobre as questões jurídicas, né, as várias questões jurídicas que têm se tornado preocupação nas empresas, empresas de todos os tamanhos. A gente tem dados aí de que mais de 60% das pequenas e médias empresas no Brasil enfrentam dificuldades relacionadas à legislação trabalhista, à legislação tributária e também à lei de proteção de dados, que é algo mais recente, né, Marcelo? Sim. E que as pessoas ainda ficam aí meio que boiando com o tema. Nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a questão das empresas e dos colaboradores. A gente chegou a falar aqui sobre acordos, né? Acordo de rescisão. Que eu falei, às vezes o dono da empresa, ele tem ali um colaborador que está ali há muito tempo, mas não está mais funcionando aquele relacionamento, e o empresário fica assim, não vou mandar embora, porque eu vou ter que, né, o custo vai ser muito alto, mas ele não tem noção de que ele pode fazer as coisas de uma maneira juridicamente correta, né, estabelecida ali entre um advogado, o Ministério do Trabalho, para que ele possa conduzir a situação da melhor maneira para ambas as partes. Então, assim, existem várias maneiras da gente conciliar esses assuntos, e a assessoria jurídica ela é primordial para isso. E aí a gente estava falando, Marcelo, sobre os acordos, né? Muita empresa faz acordo com funcionário faz acordo com empresa. Sim. Vai começar a trabalhar, não assina minha carteira, não, que eu estou recebendo seguro. Quais são as implicações desses acordos que a gente pode dizer assim, triviais aí, sim, né, que não é permitido legalmente, mas que a galera faz? Você citou uma situação aí sobre não assina minha carteira agora que eu estou recebendo seguro-desemprego.
na verdade, isso é uma coisa totalmente ilegal, não pode, tá? O funcionário, ele tem que entender que o contrato de trabalho sempre, em qualquer situação para ele, vai ser muito mais vantajoso do que uma parcela de seguro-desemprego. A parcela de seguro-desemprego, ela tem dia para começar e dia para terminar. O contrato de trabalho, não. O contrato de trabalho, ele tem o dia de começar. Se ele vai terminar, ele depende de N fatores e ele pode ser um contrato longínquo e traz muitos benefícios para ele. Então, eu sempre aconselho as empresas que eu presto consultoria a não receber esse funcionário nessa situação. Primeiro porque implica numa questão legal. Esse funcionário, ele pode inclusive responder criminalmente, ter que devolver esses valores que ele recebeu, caso isso seja descoberto. E o empregador também pode responder por ter concordado com essa situação. E agora, sobre a questão de acordos, hoje é muito comum as partes, como você citou, uma rescisão ficar muito alta, eu não tenho condições de pagar isso à vista, como que eu posso fazer esse parcelamento? Você pode fazer um acordo, desde que você não exclua qualquer um desses benefícios, de pagar de forma parcelada e homologar isso junto à Justiça do Trabalho. Então você pode homologar, ele vai ter essa validade desde que você homologue. Tá? Vai ter um custo de custos processuais para o empregador, mas é muito importante homologar, por quê? Porque tudo aquilo que ficou ratificado naquele acordo passa a ser legal, passa a estar sentenciado, ter passado pelo crivo do judiciário. Então, o funcionário depois não pode alegar mais nada referente àquele contrato de trabalho. Por quê? Porque foi homologado e ele prestou o depoimento não, ele falou em juízo que não tem mais nada a reclamar. E isso foi homologado pelo judiciário. Depois ele não pode vir alegar qualquer outra situação. Isso é bom para o funcionário, é bom para o empregado, porque resolve uma situação e o empregador também, ele tem aquela condição de estar fazendo aquela rescisão com aquele funcionário da forma que a empresa dele consegue naquele momento. E se sente seguro, né? Porque eu falo assim, né? É meu lugar de fala como empreendedora, né, ter uma assessoria jurídica e você poder tirar suas dúvidas relacionadas às coisas às vezes simples que acontecem no dia a dia, que às vezes depende de uma conciliação, né, você ter ali o acesso ao jurídico para poder te orientar é de suma importância, até para a gente ter segurança para trabalhar, ter confiança para trabalhar, sabendo que você está fazendo certo, né, dentro da lei e sabendo também que existem as possibilidades de fazer, né, a gente vê a lei às vezes como algo muito duro, mas na verdade a lei ela está aí para colaborar para todo mundo, né? Exato. Ela vem para nortear as situações. Então, a gente fala, a Justiça do Trabalho ela é muito favorável ao empregado. Outras pessoas já falam que a Justiça do Trabalho é muito favorável ao empregador. Aí quando você vai questionar o porquê, fala assim, gente, uma rescisão, ela tem que ser paga à vista. Aí a pessoa não me paga a rescisão, eu entro na Justiça contra ela, em uma audiência eu faço um acordo de pagar aquela rescisão em 5, 6, 10 parcelas. Aí o empregado acha que a Justiça é muito conivente com aquilo ali. Sim. O empregador já acha que as leis trabalhistas são muito favoráveis ao empregado. Só que não é, tudo passa pela questão do acordo, da conciliação. Como eu falei lá no início, a maioria dos advogados hoje vem de uma escola muito processualista. Na faculdade eu fui ensinado a processar. Tudo é virar processo. Hoje não, hoje você tem a mediação, você tem a autocomposição. Então assim, está mudando muito o direito. E automaticamente, quando nós citamos aqui de fazer um acordo com a rescisão do funcionário, evita desse funcionário ingressar judicialmente, ele ter custos. Se você já consegue resolver isso com o próprio empregador com base na assessoria jurídica. Legal. A gente até teve aqui as meninas da CAMOC. Vocês buscarem aí, viu, gente, no nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube, vocês vão ver lá a entrevista com as advogadas da CAMOC, que é um centro de conciliação, né, Marcelo? Sim. Que também colabora muito aí para que essas coisas possam ser resolvidas de uma maneira mais tranquila. Ó, fim de ano tá chegando, Natal tá aí, e a gente sabe que a gente tem as contratações temporárias. E aí, eu tenho visto umas práticas aí, e a galera tem feito esse negócio meio esquisito. Tipo assim, o colaborador vai lá, trabalha um dia, aí o dono da empresa vai lá, paga ele lá 30 conto, 35 conto. Aí ele vai no outro dia, trabalha, aí o dono da empresa paga ele lá 30 conto, 35 conto. Sem nenhum tipo de formalização. Eu não sei se é porque a gente tem que passar por uma atualização, assim, nós empreendedores, eu me coloco nesse bolo também, do que a legislação trabalhista prevê
e de como que a gente tem que agir, né, para estar mais correto assim, nas coisas, eu não sei o que acontece, mas quando eu vejo um trem desse, eu fico pirada. E aí vem contratação de fim de ano, e aí, vou pagar a diária? Ou a gente tem métodos que são legais para poder fazer essa contratação sem gerar custo maior para o empreendedor e também protegendo os direitos do colaborador? Sobre esse tipo de contratação, de pagar um valor específico por dia, e a pessoa muitas vezes trabalha ali 2, 3 meses nessa informalidade, isso vai muito daquela questão que eu falei anteriormente. Porque aqui é assim. Então ele tem ali lojas ao redor, ao lado dele, que faz dessa forma, ele acaba que acha que aquilo ali é uma prática que pode ser utilizada. Muitas vezes é bom porque só pagou ali, está resolvido, mas se essa pessoa, ela tem direitos, o fato dela estar trabalhando ali diariamente, dela estar de um período específico, já gera direitos para ela. E isso lá depois pode virar uma demanda trabalhista. E o empreendedor que faz isso, consequentemente, ele não tem uma consultoria. Então, na hora que ele recebe uma demanda dessa, automaticamente os gastos dele vão aumentar, porque ele vai ter que contratar um advogado para resolver esse problema para ele. E muitas vezes o valor dos honorários pode se equiparar ou até ser um pouco até maior do que vai ter que pagar esse funcionário. Eu já ouvi cliente falar assim, mas então eu prefiro pagar ele. Só que você vai estar abrindo um precedente, você vai estar continuando com a informalidade, com um erro que vai acontecer outras vezes com você. Então, nesse momento, nessas épocas específicas, fim de ano, algumas épocas que o próprio comércio necessita de maiores demanda de funcionários, é muito importante, sim, fazer o contrato. Existem meios legais para se fazer o contrato. Você pode contratar uma pessoa por prazo determinado, por um período específico. Aí depende do planejamento do empreendedor. Ele saber qual período, ele já tem um histórico de anos anteriores, qual o período que ele demanda de maior necessidade. Então ele faz esse planejamento, faz esse contrato, paga-se, assina a carteira da pessoa, paga-se todas as verbas, todos os impostos, todos os consecutários legais que precisam ser pagos, e fica tudo certo, tanto para o empregado como para o empreendedor. Ele evita qualquer problema no futuro. Não, legal. E assim, como eu trabalho com shopping também, a gente tem muitos colaboradores que são diaristas, né? Que vai lá só para cobrir uma folga, entendeu? Cobra o dia da folga, assim, coisa bem picadinho. Certo. Quando é que gera o vínculo? Hoje, para gerar um vínculo, nós temos que ter ali tem que ter uma assiduidade. Uma coisa que é uma coisa esporádica, que acontece de tempos em tempos. Você não pode ter uma pessoa que todos os dias, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, tá lá cobrindo para você. Aí você já começa a gerar um vínculo daquela folguista, pessoa. Né? Entre aspas, hoje, há o entendimento que você conversa com qualquer pessoa e fala assim, não, até 2 vezes pode, 3 vezes já gera vínculo. E não é bem assim. Tá? Eu entendo, aí é um entendimento meu. Se a pessoa ela trabalha para você todos os dias, por exemplo, toda terça e toda quinta, naquele horário, durante um longo período, isso é um vínculo, porque ela já tem um compromisso com você de estar toda terça e toda quinta, determinado horário, com você. Então, isso para mim é um vínculo. Tá? Eu posso ter uma pessoa que me ajuda na minha casa, que vai um dia na segunda, outro dia na sexta, outro dia vai segunda, terça e quarta, mas na outra semana levar um dia só. Por mais que trabalhou 3 dias em uma semana, aí eu já entendo que isso não gera um vínculo, porque não tem um padrão específico. Tá? Agora, aquilo que é padronizado, que gera um vínculo, que tem um compromisso, que a pessoa já sabe, eu já entendo que isso aí pode gerar um vínculo. Entendi. Tá? Eu já acho que é uma coisa que não é muito interessante. Agora, um dia na semana, é um folguista. E o que é importante para o empreendedor também? Talvez um CC para aquela mesma pessoa. Tá? Ele tem outras pessoas que fazem isso para não gerar esse ônus para ele. Tá? Ter um rodízio, isso é muito comum. Porque isso às vezes é desnecessário, às vezes nem a pessoa quer, né? Esses dias eu fui contratar uma moça, ela falou para mim assim, mas você não pode estar na carteira, não, porque eu recebo Bolsa Família. Eu falei, então infelizmente você não pode trabalhar para mim. Porque eu preciso fazer certinho. E também tem o meu lado ideológico que eu não acho correto. Porque aí você até denigre, por exemplo, um programa social, que as pessoas têm mania de falar, né? Agora todo mundo recebe Bolsa Família e ninguém quer trabalhar. Quem nunca escutou isso, manda e-mail para mim e fala lá, ó.
empreendedor em ação, moca@gmail.com, e fala, Ariane, eu nunca escutei isso. Manda. Então, assim, a gente escuta muito isso, mas a gente vê que a própria população não colabora para valorizar esse tipo de assistencialismo que é necessário, né, em alguns momentos, que é necessário dependendo ali, no Brasil tudo é classe social mesmo, todas as discussões beiram classe social. Então, assim, a gente percebe que o próprio cidadão, ele não compreende a mecânica, ele acha que é normal. Não, mas o que eu estou recebendo Bolsa, então você não tem como trabalhar para mim, porque você tem que escolher. Porque a Bolsa Família, ela serve para a pessoa que não está trabalhando, até onde eu sei, né? E se você está trabalhando com carteira assinada, eu estou pagando os impostos, referências, sua contratação, então está tudo bem para você está seguro, você está segura. Né? E aí vai da gente também, que é empreendedor, entender essas coisas, né, Marcelo? Para falar os nãos. Sobre a questão do Bolsa Família, além de não estar trabalhando, tem que estar dentro de uma certa faixa salarial, de vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Né? E isso é muito prejudicial ao empreendedor que tem funcionários em informalidade dentro do seu estabelecimento, dentro do seu negócio. Por quê? Se vier uma fiscalização do Ministério do Trabalho, a pessoa vai responder um processo. E isso pode gerar para ela multas severas e que até assinar a assinatura de um TAC, onde ela vai ficar engessada pelo resto da vida daquela empresa, se assinando um TAC nesse sentido. Então, o que é um TAC? Um TAC é um termo de ajustamento de conduta. Então, se você foi notificado sobre determinada situação, o Ministério do Trabalho assina que mais nunca na sua vida você vai poder ter aquilo ali. Então vamos supor que o exemplo que nós falamos aqui, você tem uma pessoa na informalidade, você assinou um TAC. Aí um dia você precisa de um diarista lá, um funcionário seu faltou, você precisa de alguém para ir cobrir. Naquele dia, por azar, tem uma fiscalização, pega aquele funcionário. Você tem um TAC assinado, você não tem nem o que discutir, é só pagar aquela multa. E muitas vezes a multa é muito alta. Então é sempre bom o empreendedor, ele está sempre em conformidade com as suas obrigações, para que ele não corra nenhum risco. Tá? É sempre bom. Muito bom. Marcelo, mudando um pouco aqui de assunto, no Brasil a gente vê que tem aumentado, assim, né, questão de fraude, golpe virtual, a coisa tá terrível, né? E, assim, afeta diretamente as empresas, né, de maneiras que eu nem sei. A gente vai ter que ter outro programa só para falar sobre isso aqui, mas eu queria que você falasse, assim, das orientações jurídicas que você dá aí para os empresários para proteger a empresa contra crimes cibernéticos. Certo. E também os crimes mais comuns que você costuma ver. Tá. Quando a gente fala em crimes cibernéticos, a gente já pensa logo em vazamento de dados e tudo. Então, aí a gente volta na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O crime cibernético, a orientação que eu dou para o meu cliente: esteja sempre com seu software atualizado, contrate uma empresa de segurança da internet, ministre palestra para os seus funcionários. Empresas que têm acesso à internet, muitas vezes é comum a pessoa sair daquele site específico, acessar outros sites de terceiros, e muitas vezes pode clicar em alguma coisa que pode trazer algum prejuízo para a empresa. E hoje, praticamente as empresas todas estão aqui na palma da nossa mão, no nosso smartphone ou na tela do computador. E uma empresa hoje que tem seus dados vazados, que tem uma indisponibilidade de acesso ao seu sistema, ela pode perder muito dinheiro. E quem mexe com vendas pela internet tem que ter um programa de segurança nessas transações. Então é muito importante você estar bem atualizado. Tá? Então, quando você fala em Lei Geral de Proteção de Dados, além de você ter o contrato específico do seu funcionário, estabelecer as condições, estabelecer regras, é muito importante você ministrar palestras para ele, dar a importância de se manter segura aquelas informações. Porque uma informação vazada, tem clientes que trabalham com informações privilegiadas de cliente, tem outros clientes que trabalham com informações de saúde. Então, isso é muito importante, está bem fixado para os funcionários, que aquilo ali são informações da empresa, que aquela informação ela não pode vazar dali de forma alguma, que aquele está tendo acesso à informação pelo exercício da sua atividade, e não divulgar aquilo de forma alguma. E contratar empresas de segurança para restringir essas informações é para que isso não se perca. A gente ouve muito falar, foi vazado dados de hackeou determinado site. E ali você está com seu endereço, muitas vezes número de cartão de crédito, CPF, RG. Então é muito importante as empresas estar sempre atualizadas, com softwares atualizados, e ter sempre uma empresa de gestão de segurança de internet
prestando auxílio no sistema dela. Tem um backup bem feitinho, né? Muito importante. Eu tive visitando uma marca esses dias e aí o supervisor me contando, né, que eles tiveram o sistema deles hackeado. Eles ficaram, e marca grande, são marcas grandes, eles ficaram 45 dias tentando resolver o BO e nisso, assim, perde dinheiro porque você não consegue fazer o pedido que você tem que fazer, porque você fica impossibilitado de usar o sistema. Então você pensa, 45 dias num ano, né, gente? É 1 mês e meio aí, em 12 meses, que você fica à mercê, né? Porque entrou ali, hackeou, e aí, se eu não me engano, acho que eles pediram 1,5 milhão como resgate, né, dos dados. Então é importante a gente ter essa noção e assim, tá fazendo backup certinho, você tem uma empresa de segurança, eu mesmo tenho uma preocupação, porque a gente já passou por isso, mas graças a Deus a gente tem, né, a empresa que faz a segurança dos dados dos nossos clientes, né? Sim, e isso aconteceu recentemente até com próprios dados do governo, prefeituras já tiveram esse problema, e hoje tem muitos meios de você ter um backup. Hoje você não precisa ter um servidor, você pode ter na nuvem. Pode ser na nuvem. Você pode ter na nuvem. Então tem várias empresas aí que fornecem espaços na nuvem, vários programas que você necessita no seu dia a dia mesmo. Programa, você vai pegar um pacote do Office mesmo, você pega com 1 tera de internet, dependendo do que você precisa armazenar, é muito tempo e o custo é muito baixo. Então só que a pessoa só vai saber que ela realmente precisa daquilo quando acontece. E não existe tamanhos de empresa. Você citou um exemplo aí de uma empresa grande. Talvez esse impacto financeiro para ela, ocorreu um impacto financeiro muito grande, mas não chegou ao ponto de desestruturar a empresa. E imagina isso acontecer com uma pessoa que tem uma empresa de comércio na internet, que é uma empresa pequena para média, ela ficar 45 dias sem poder realizar suas vendas. Um rombo, né? Com outros custos. Então, assim, a pessoa precisa saber que ela precisa estar atualizada, precisa ter um software, precisa estar com backup de todo o seu sistema, tem que saber que tem que fazer isso todos os dias ou no máximo ali toda semana, porque isso acontece na hora que a gente menos espera. E assim, gente, isso é um alerta para micro, pequeno, médio, né, grande, gigante, empresa, assim, nós temos que abrir a sua porta aí, abrir o seu virtual, sua loja virtual no Instagram, né, abriu sua porta no centro, abriu seu escritório, não tem como fugir desse tipo de informação. Então, assim, eu espero, né, que a gente consiga, né, Van, aqui a Vanessa traz esses roteiros maravilhosos para nós, que a gente consiga, através das nossas conversas aqui no Empreendedor em Ação, clarear acerca disso, da importância dessas questões que a gente às vezes não atina, mas que é crucial para que o negócio tenha um bom funcionamento, né, Marcelo? Sim, e você tem uma questão de Instagram, hoje é muito comum comércio no Instagram. Sim. Então o Instagram hoje você realiza vendas, você tem toda uma situação que as pessoas muitas vezes vivem, tiram o seu sustento do página do Instagram. E o que você mais vê quase todos os dias passando no feed é que meu Instagram foi hackeado, perdi meu Instagram, tem pessoas utilizando minha foto para pedir dinheiro. Então, e muitas vezes a gente reclama. As próprias ferramentas, o próprio Instagram, as redes sociais, elas criam etapas de autenticação. Quando a gente vai ter que fazer isso, muitas vezes a gente reclama, ai meu Deus, mais uma senha que eu tenho que decorar. Mas isso é para nossa segurança. E as senhas, né, gente? Tem que ser senhas assim, senhas fortes, não dá pra você colocar mais seu nome, sua data de nascimento. Exatamente. Seu aniversário. Inclusive tem sites hoje que não aceitam. Não aceitam qualquer senha. Ele fala que a senha está de nível fraco ou médio, precisa ser uma senha forte. E às vezes ele mesmo gera, né? Ele mesmo gera senha para vocês. Tem um padrão, né, para você gerar essas senhas aí. Sim. Mas já que a gente está falando disso, eu queria que você falasse, assim, para os empreendedores que estão no início da jornada, igual você falou, Ariane, às vezes, quando o empreendedor começa, se a gente consegue, né, entrar já com assessoria jurídica desde o início, fica mais barato, né, e ele já começa um negócio muito certo. É diferente você pegar uma empresa ali no meio do negócio para poder fazer tudo acontecer. Mas quem está no início aí da jornada, qual que seria a principal recomendação, assim, em termos de cuidado jurídico para garantir que o negócio ele tem uma base legal sólida e segura? Seria a questão de, além da questão jurídica, você ter contratos bem estabelecidos com seus funcionários, contratos, você vai contratar um funcionário, ter especificação ali de todas as condições daquele contrato, o que pode ser alterado, o que não pode ser alterado, tá? É importante você ter uma boa assessoria contábil, para juntamente com a assessoria jurídica tratar da parte tributária.
tá? Escolher o melhor regime de tributação, isso é muito importante, tá? É importante você ter um bom contrato social. Se for uma sociedade, então é importante você ter um bom contrato social que estabeleçam as condições, as regras e a participação de cada um desses sócios, para que lá na frente o negócio ele pode estar prosperando, mas se um dos sócios estiver insatisfeito, você pode colocar o seu negócio a perder. Marcelo, você até falou isso aqui anteriormente, né? Que tem o contrato da junta, né? Que é aquele trivialzão, mas o ideal é você formatar um contrato. Exato. Porque no contrato social é como... Acho que uma das primeiras perguntas que você me fez. O que pode ter num contrato? O contrato pode ter todo acordo que as partes queiram fazer, desde que ele não seja ilegal. Então, quando você formata um contrato social da empresa, você vai estabelecer as regras de funcionamento daquela empresa. Então, você já consegue estabelecer qual sócio, as obrigações de cada um desses sócios. Você tendo isso especificado no contrato social, fica mais fácil até em um problema que ocorre na empresa, você conseguir imputar, falar assim, essa era a sua responsabilidade, você não fez isso, essa era a minha responsabilidade, então eu não consigo fazer isso se você não faz. Então, fica mais fácil de você gerenciar essa sua empresa. Se você não tem isso especificado, talvez você não tenha na cabeça de cada um dos sócio, não que ele esteja fazendo isso de má fé, mas ele não tem especificado porque ele tem aquela obrigação. Então, a partir do momento que você tem um contrato especificado, a pessoa ela vai saber quais são as suas obrigações junto àquela empresa e o outro vai saber o que ele precisa fazer. Então, aí a empresa consegue se desenvolver melhor, você evita conflito entre os sócios e dá uma possibilidade da empresa ela ser mais autossustentável, ela caminhar melhor. Porque se os sócios não estão bem entre eles, tem alguma divergência, a tendência é que a empresa ela não prospere. Bacana. Gente, por isso que eu falo, né? Você tem uma assessoria jurídica especializada no empresarial, ela é muito bacana porque a linguagem corporativa, vocês estão vendo que a linguagem do Marcelo é bem corporativa, né? Bem empresarial, a gente está entendendo assim com muita facilidade, não tem muito termo técnico, né? E o que tem você está trazendo para a gente as explicações e isso colabora muito para a gente não fazer bobagem. Então, quem está aí com um contrato social, de sociedade, tudo, está preocupado, sempre há tempo para fazer uma alteração, né? Com essas recentes mudanças no marco regulatório de recuperação judicial, como é que os empresários eles podem se beneficiar dessa medida para reestruturar suas empresas em dificuldades financeiras? A gente, assim, não tem como não relembrar a pandemia, né? Nós passamos por um momento pandêmico complexo. A gente ainda está vivendo um momento complexo relacionado à questão econômica, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Essas épocas que estão vindo agora, né? De eleições, não só municipais, mas também estaduais, federais, essas coisas trazem uma tensão muito grande para o mercado e muitas vezes isso deságua de uma maneira que não é legal e a gente vê os empreendedores perdendo, esquecem que são presidentes e governadores dos seus negócios e às vezes perdem o rumo, né? Se endividam, perdem o eixo da gestão dos negócios e caem numa situação complexa de dificuldade financeira. Então, assim, o que esse marco regulatório ele pode beneficiar os empresários como medida mesmo para reestruturar o negócio em caso de dificuldade? A recuperação judicial, como o próprio nome já diz, é para você recuperar o seu negócio auxiliado pela justiça, tá? Então, é sempre bom, porque a gente precisa saber se é necessário uma recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, ela implica em condições dentro da empresa daquela pessoa. Por determinado tempo, ela vai perder um pouco da autonomia de gerenciamento da sua empresa. Entendi. Porque ela vai precisar estabelecer condições quando vai pagar os seus credores e a partir daquilo ali ela não vai poder agir de determinados atos, ela não vai poder tomar algumas decisões. Então, primeiro, o que a gente, quando uma pessoa procura a gente para saber sobre essa questão de situação da empresa, se cabe uma recuperação judicial ou não, é você entender o porquê que chegou naquele momento, porque muitas vezes você consegue resolver essa situação com mudança de postura do próprio empresário na sua administração. Caso seja de recuperação judicial, trouxe recentemente nós tivemos muitas mudanças, que era do período entre uma recuperação e outra, de 5 anos cair para 2 anos. Isso, não que a gente queira que o empresário ele utilize, tenha essa possibilidade de fazer essa recuperação a cada 2 anos, mas muitas vezes ela faz porque o mercado ele é muito volátil. Hoje está uma situação igual veio uma pandemia, ninguém esperava. Muitas empresas chegaram até fechar, outras chegaram à beira de
de encerrar suas atividades, e tendo essa volatilidade, essa maleabilidade, a empresa ela consegue se estruturar, sabendo que durante aquele período ela vai ficar ele vai sair um pouco da administração daquela empresa, o foco vai ser pagar os seus credores. Tá? Então, nesse período, ele vai sair um pouco da administração de sua empresa. E um outro ponto muito importante é que, com a recuperação judicial, a partir da decretação da recuperação, a decisão que viabiliza a recuperação, evita-se penhora, evita-se bloqueios. Então, se a empresa ela tem bens, ela vai continuar com seus bens livres, que possibilitam, inclusive, até instituições bancárias, você conseguir buscar investimentos para que você possa recuperar e possa voltar à empresa naquele patamar que você tinha de mercado. Entendi. Bom, então, tá tudo assim, tudo circunda na questão do planejamento. Exatamente. Né, Marcelo? Não tem como correr. Hoje tudo que você vai fazer, você precisa ter um planejamento. Gente, segue o Marcelo aí no Instagram, @MarceloLopes, _ADV. Lá você tem o contato dele. Se você entendeu que você precisa de uma assessoria jurídica, então contrate aí o escritório, porque olha, teve a disponibilidade de vir aqui pra gente, pra dar esse, né, colaborar com esse conteúdo incrível, gratuito aqui para você, ter as orientações que você teve aqui hoje. Então, segue lá, @MarceloLopes, _ADV. Marcelo, quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, viu? E pela informação de qualidade que você ofereceu pra gente. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e sanar todas as dúvidas. É isso, gente. Dito isso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fadenó, a Classic Men's Club, a Crijoias, a Impremix e a Trajeto Móveis. Agradecer a Vanessa Araújo, nossa roteirista aqui do programa, te convidar para você ir lá no nosso canal Empreendedor em Ação, se inscreve, vai lá, clica no sininho para você receber as novidades. A entrevista de hoje, se você perdeu algum detalhe, pode correr lá agora, que a partir do término do programa, ele já entra automaticamente em podcast para você ter acesso ao programa todinho, para não perder nenhuma informação. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Toda quinta-feira a gente está aqui na Rádio Unimontes às 18 horas, tá? E se você quiser ser um apoiador cultural do nosso programa, chama a gente no e-mail empreendedoremeaçãomoc@gmail.com, ou então me chama lá no meu Instagram, Ariane Galdino _reinventa, porque estamos abertos para receber apoio cultural aqui na Rádio Unimontes. Tudo de bom para todo mundo e até a próxima quinta-feira.